Olá, gente. Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo aula. E nosso tema de hoje é sobre a região da Ásia Menor. Esse é o nosso quarto vídeo dessa série de estudos sobre o cristianismo no Ocidente. Então, na aula de hoje, nós iremos estar estudando sobre a Ásia Menor. Então, a Ásia Menor, ela é conhecida como Anatólia. É uma palavra grega que significa terra do sol, nascente ou levante. Ela tem esses três sinônimos: terra do sol, nascente ou levante. E também ela é conhecida como Oriente Médio, ou Oriente Próximo, ou Extremo Oriente. Oriente Médio, Oriente Próximo e Extremo Oriente. A Ásia Menor é uma região em que os continentes da Ásia e da Europa eles ficam próximos um do outro, separados apenas por uma faixa estreita de mar. Bem, no passado, essa região era ponto de encontro de viajantes que passavam, por exemplo, entre a Ásia e a Europa, né? Pessoas que circulavam, uma região de muita circulação de pessoas, especialmente os comerciantes e também alguns viajantes que sempre iam de uma região, de um continente para outro, e eles tinham que passar obrigatoriamente pela região da Ásia Menor. Então era um ponto de passagem ali, né, para os viajantes, a própria Ásia Menor, entre a Ásia e a Europa. A Ásia, o nome Ásia, tá, ele foi o nome oficial dado à península que hoje ocupa metade da Turquia. Então, a Ásia Menor, dos tempos bíblicos, ela ocupa uma grande parte da Turquia, ou país da Turquia, né? País dos turcos. Heródoto ele era um geógrafo e historiador grego. Ele chamou a região de Ásia. Porém, Osório, em cerca de 400 antes de Cristo, ele foi o primeiro a chamar essa região de Ásia Menor. A origem da palavra Ásia, a palavra Ásia em si, ela vem da palavra babilônica Assu, que é A-S-U, que quer dizer sair ou subir, referindo-se ao sol. Uma vez que o sol nasce ao oriente, isso na perspectiva da Babilônia, então ele nasceria ao lado do continente asiático. Então está aí a origem da palavra Ásia dentro da concepção babilônica. Tá? Lógico que existe outra concepção, como já falamos, né, que é o termo grego para a Ásia Menor, que é a palavra Anatólia, que significa terra do sol, o nascente ou levante. Então temos aí, tá, essas duas concepções para a palavra Ásia. Qual a posição geográfica da Ásia Menor? Ela faz fronteira com o Mar Negro, isso ao norte, tá? Então você vai precisar outra vez consultar o mapa. Ao sul, ela faz fronteira com o Mar Mediterrâneo, ou limita-se ao Mar Mediterrâneo. Ao ocidente, ela faz limite com o Mar Egeu. E a leste, com a Cordilheira dos Tauros. Tá? Toda esta região era somada a Istambul e a Trácia, formam a Turquia de hoje, lógico. Né? Então, somando Istambul
e a Trácia, forma-se a Turquia. A história da Ásia Menor, ela aconteceu da seguinte forma: durante o Império Romano, havia na Ásia Menor cerca de 10 milhões de habitantes. Então lá existiam cerca de 10 milhões de pessoas na Ásia Menor, isso no tempo do Império Romano. O ponto mais alto da Ásia Menor, ou de toda a região, é o Monte Ararat. Ele tem cerca de 5.165 metros de altitude, onde se supõe que a Arca de Noé pousou. Então existe aí uma especulação, né, de que a Arca de Noé ela pousou no Monte Ararat. Tá? As terras da Ásia Menor, ou daquela região, eram muito férteis, e por serem terras férteis eram adequadas para a agricultura local. Por ser uma região muito importante para o entendimento do Novo Testamento, suas estradas são muito importantes. E essas estradas foram aperfeiçoadas durante o Império de Alexandre o Grande e logo depois também pelos romanos. Então Alexandre o Grande ele melhorou, pavimentou, tornou as estradas cheias de curvas, bem acentuadas, e depois dele vieram os romanos e deram, né, o grande finale, deram o toque final nas estradas romanas, e existem estradas romanas até hoje, que na época eram estradas muito boas de circulação. A estrada mais famosa da época era a chamada o Passo das Portas da Cilícia, por onde passavam comerciantes e até mesmo soldados para as guerras. A batalha entre Alexandre e Dario era o Medo, né, da época dos Medos Persas, aconteceu nessa estrada. Mais tarde, os árabes usaram esse mesmo caminho, essa mesma estrada, para a Terra Santa, ou rumo a Jerusalém. Paulo usou essa estrada em suas viagens missionárias. A usou por diversas vezes o apóstolo Paulo. E uma outra estrada, por nome de Via Ápia, também era muito conhecida pelo apóstolo Paulo, tá? Por onde ele também fazia essas caminhadas em viagens missionárias. Essa Via Ápia ela terminava em Roma. A Ásia Menor certamente foi impactada pelas ações missionárias de Paulo, mas não só do apóstolo Paulo, mas também de outros cristãos que, mesmo depois dele, continuaram propagando o Evangelho de Cristo pelo mundo da época, né, o mundo da Ásia Menor. Então você vê que foi a Ásia Menor, com as suas estradas famosas, ela foi muito importante para o cenário do Novo Testamento, especialmente para a divulgação ou a disseminação da mensagem bíblica por todo o mundo da época dos tempos antigos ou do século I, né, onde o Evangelho ele ganhou proporções gigantescas, chegando até os dias atuais. Então está aí nossa aula de hoje a respeito da famosa Ásia Menor, região da Ásia Menor.